Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Sei que todo mundo está correndo. A nossa audiência, a maior audiência aqui dos contadores digitais, são contadores e eles estão num processo muito complicado nessa questão. Quer dizer, eles não, né? Todos nós estamos. Porém, nós, contadores de Santa Catarina, nós estamos nesse processo já há 8 dias, é isso? Há 8 dias, o nosso governador já decretou emergência em Santa Catarina e nós já fomos todos para casa. As nossas empresas e muitas empresas, a partir de quarta-feira passada, realmente já estão todos home office. Então, nós estamos uma semana, para dizer, praticamente na frente. E foi uma das coisas que a gente entendeu, que o Brasil só realmente parou mesmo a partir do dia 23. E nisso tudo, a gente percebeu assim, contadores, tá, estão hoje sendo um dos pilares das pequenas e microempresas, os pilares aonde eles estão, os nossos clientes estão buscando a gente apoio para entender todo esse momento que nós estamos passando, porque de uma hora para outra todo mundo teve que fechar a porta, sem faturamento, com funcionários, e vem todas as questões, fazer o quê? Tá? E os contadores digitais, não está chegando hoje, tá? Nós somos uma equipe de contadores que faz transformação digital em empresas contábeis no Brasil. Então, passamos do processo, as contabilidades do processo analógico e trazemos para o digital. E esse momento assim foi primordial, tá, para as nossas empresas, nossos clientes que já estavam no processo digital, eles conseguirem tracionar as empresas de uma hora para outra, em 24 horas, transformar transportar toda a empresa deles para o home office, tá? E nós vamos sempre tendo um papo essas quartas, todo dia às 16 horas, assuntos mais técnicos e sempre dentro daquilo que do momento e que mais nos pede. E o que agora está pegando realmente é a questão trabalhista, principalmente a MP 900, a 927, né? E hoje nós temos dois convidados, que é a Débora Ignácio, da NIT, né? Cursos, com a Zenilde, né? Zenilde Zenaide Carvalho. Carvalho. Zenaide Carvalho. E isso, gente, eu vou sempre trocar o nomezinho, tá? Não tem problema. Não tem problema. Jaime Muraro, tá? Que é de Joinville, Muraro de Joinville. Ele também, como de Santa Catarina, nós já passamos por tudo que o Brasil está passando agora. Então, nós estamos com uma experiência. Então, por favor, se apresenta o doutor Muraro, por gentileza. Com certeza, Seja uma boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigado, eu agradeço o convite, cumprimento a todos os presentes, aqueles que vão acompanhar a live depois. De fato, a observação da Lúcia é extremamente importante. Santa Catarina tomou uma medida de quarentena, de suspensão de atividade, entre outras questões, restrições antes até de alguns outros. Eu acredito também que foi o primeiro estado, na verdade, a tomar uma decisão mais drástica a respeito do Covid-19. Então, desde então, a gente vem acompanhando bastante essa situação, né? Eu sou advogado, eu trabalho na área, sempre atendendo as empresas, na área trabalhista, civil, empresarial, tenho especialização na área trabalhista, tendo as empresas aqui da região, e notei muita preocupação, muitas dúvidas de como proceder, principalmente nos primeiros dias em que o decreto, que virou uma incerteza só de como proceder, quais eram as empresas que poderiam fechar, continuar ou quais eram o que fazer com o funcionário, como abordar essa situação com o funcionário. Espero poder contribuir com vocês aqui, com as dúvidas, uma troca de ideias, fico desde já à disposição, com quem mais participar aqui, mais uma vez agradecendo o convite. Obrigada, doutor. Débora, né, Débora? Eu estou acompanhando a Débora, assim, foi live ontem, dia todo, foi live hoje o dia todo, tá? É uma correria, verdade. Obrigada por Bom, pessoal, gente, tá? Regina, é um prazer poder estar aqui com vocês. Me chamo Débora Ignácio, eu faço parte da equipe da NIT Treinamentos, da parte de conteúdos, né? Eu tenho experiência em escritório de contabilidade e também trabalhei muitos anos numa empresa de consultoria, onde também a gente trata diretamente o problema das empresas, né? E a consultoria, ela serve para resolver os problemas. Então, todos os problemas possíveis, né? A gente sempre com fundamentação legal.
E é justamente aí a questão das lives, né? É para esclarecer essas questões em que a medida provisória 727 ela trouxe, tá? Claro que né, o doutor vai dizer que tem muita insegurança jurídica, mas também os empresários eles não têm muita opção, eles têm que ter uma ação de imediato e buscar essa ação de forma que venha ter o menor impacto possível, mas algo precisa ser feito, né? Então, algo tem que refletir no impacto negativo num primeiro momento, até porque o governo está para trazer outras medidas, né, aí para auxiliar as empresas. Então, é isso que eu quero falar aí com vocês hoje, é trazer o aconselhamento para as empresas, né, daquilo que a medida provisória está trazendo de uma forma bem prática, né? Ai, com certeza, obrigada. E geralmente os nossos, para quem está chegando agora, como é que nós trabalhamos, tá? Nós geralmente temos 2 convidados e mais um outro convidado que está geralmente na fronte, tá? Do dia a dia no escritório de contabilidade. E hoje quem está conosco aqui é o Carlos de Souza, tá? Seja bem-vindo, Carlos, se apresenta aqui para a nossa audiência. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Carlos. Mas é nesse momento que o empresário vai se agarrar no contador, vai se agarrar no advogado. Então, eu estou aqui para, de alguma forma, aprender com vocês e, se souber algo, se conseguir também, dividir algum conhecimento. Sejam todos bem-vindos e vamos para frente. Obrigada, Carlos. Então, lá, gente, vamos começar, que é o que vocês interessam realmente, tá? Vou fazer primeiro uma pergunta, doutora, tá? Que ela vai vou colocar os pontos e depois a gente vai fazendo as perguntas conforme a necessidade, tá? O que o P 927 trouxe opções para as empresas no momento de calamidade pública em que estamos vivendo? Doutora, Débora, por gentileza. Sim. Bem, a medida provisória trouxe algumas situações em que a empresa pode passar agora num primeiro momento. Por que eu digo num primeiro momento? Porque as medidas, né, a gente tem a previsão, pelo menos em Santa Catarina, dessa prorrogação por mais 7 dias em relação ao período de paralisação. Mas a gente sabe que isso pode se estender muito mais, tá? A folha de pagamento está para ser fechada. Quais são as medidas que a empresa pode tomar que trouxe? Primeiro, a situação de teletrabalho. Quem tiver condições de colocar os seus empregados para trabalhar na modalidade de teletrabalho ou home office, é uma das possibilidades, tá? Se tiver condições desse serviço ser prestado à distância, que eu acredito que seja o caso da contabilidade, né? Não sei como é que vocês estão hoje aí trabalhando, mas é a função de teletrabalho e home office. E o teletrabalho que ele trata em relação à medida provisória, houve uma flexibilização, porque o teletrabalho ele está para nós desde a reforma trabalhista, né, da Lei 13.467. E a medida provisória, ele trouxe alguns pontos de alteração, e um deles é o prazo para que a gente possa transformar esse teletrabalho de uma situação presencial para a prestação do serviço remoto. Na CLT, ele vai trazer o prazo que você teria que dar 15 dias para o empregado se atualizar, ou seja, se habituar e fazer essa troca. Mas como não tem tempo hábil, a medida provisória trouxe que você pode fazer em 48 horas. Então, comunica através de e-mail que a partir de 48 horas o trabalho vai ser prestado a partir do teletrabalho. E aí faz uma alteração contratual, porque o teletrabalho, o que ele tem de diferente? Ele vai ser prestado através de situação de telecomunicação ou tecnologia da informação. Isso é bem importante, tá, pessoal? É dessas duas formas, a gente não pode confundir com o trabalho home office, que é um pouco diferente, porque o teletrabalho tem regras específicas, tá? Só pode ser dessas duas formas, teletrabalho ou telecomunicação ou tecnologia da informação. Já o home office, você pode prestar de qualquer forma, né? Não precisa ser por esses meios. Então, vamos pensar no que a medida provisória traz. Você vai colocar trabalhadores, você vai fazer um aditivo contratual, você tem que ver com esse funcionário quais serão os meios, o que ele vai precisar para prestar esse serviço. Se vai precisar de internet, se vai precisar de computação, se ele vai precisar de material, poder prestar esse serviço. E também você vai constar no contrato quais são as regras da prestação de serviço. Se ele vai ter um horário fixo para prestar, conforme ele prestava na empresa, então você vai deixar bem clara essas regras desse contrato, tá? Então, essa questão que a empresa vai custear também. Essa é uma possibilidade.
Legal, Débora. Só depois que eu vou discorrer aqui quais foram elas, tá? Porque Tá. se a gente começar a parar em cada uma, eu acho que nós vamos... É assunto para muitos. Sim, Esse teletrabalho é assunto de uma live inteira, né? sim. Os outros tópicos também. Aí depois a gente tem os tópicos que vieram, foi a antecipação de carreiras individuais, a concessão de férias coletivas, o Isso. aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo INSS. Muito Isso. bem. Agora, só deixa eu perguntar para o doutor, tá? Todas essas concessões que vieram, o que mais hoje está pegando? O que mais os seus clientes estão pedindo? Certo. Bom, como a doutora Débora bem colocou, nós temos o teletrabalho talvez como o carro-chefe aí de uma antes nunca vista, né? Como comentei até inicialmente, todos estão numa situação ímpar, nós não temos precedentes de algo parecido. É claro, tivemos alguns períodos de crise, algumas concessões que foram feitas pelo governo, Justiça do Trabalho, para facilitar e principalmente para prever a manutenção de contratos de trabalho, mas algumas situações que foram criadas agora interessam mais também ao empregador do que outras, né? O teletrabalho, com certeza, é a opção que vem gerando mais perguntas, porque realmente é relativamente novo, junto, como a doutora colocou, é algo que veio, a lei veio à redação através da reforma trabalhista em novembro de 2017, né? E há muito pouco tempo até que se tem uma unicidade na jurisprudência a respeito, é muito pouco material para que se tenha uma conclusão, para que todos saibam efetivamente como funciona, quais são os nuances, quais são os detalhes da contratação. Sem dúvida que esse é o principal tópico de discussão hoje nas empresas. E mais do que abordar um tópico só, a gente acaba, eu vou até fugir um pouco aqui do padrão, que é discutir só a 927, vou me antecipar um pouco, na verdade, mas a dúvida que eu mais venho recebendo é o que além da 927 a gente pode fazer. Porque o que foi digitado, o que foi registrado, o que foi possibilitado nessa MP, ela ainda não, com certeza, não vai atender a todas as necessidades de todo tipo de empresário, de todo tipo de negócio. Ela tem algo ali que não é exaustivo, né? Ela é uma demonstração de algumas opções que já foram conferidas ao empregado. Então, na verdade, mais do que a pergunta de quais essas opções a gente precisa seguir, é que opções mais eu tenho a fazer além da 927. Fala-se em redução de jornada com redução salarial, uma medida drástica, perigosa, mas que já em outros momentos, a exemplo da crise de 2016, onde se havia negociação com o sindicato para tanto, a estabilidade do funcionário na contrapartida dessa redução salarial não proporcional. Da medida 927, respondendo a tua pergunta, Lúcia, com certeza, o teletrabalho e o banco de horas, eu acho, na segunda posição, é o que eu pelo menos, Jaime, as empresas que eu tenho dado a consultoria, vem questionando mais sobre essas duas opções. Duas opções interessantíssimas e que com certeza geram dúvidas, vão gerar muitas dúvidas ainda, e para isso a gente está aqui realmente. Com certeza. E o Carlos, você está na fronte, você que está na fronte na fronte do cliente. Qual a principal dúvida do cliente, dos nossos clientes de contabilidade? Hoje, o que mais atrapalha nós, contadores, é rádio peão, né? Porque o empresário escuta alguma coisa no jornal, daqui a 15 minutos ele te liga. Eu escutei no Jornal Nacional que falaram tal coisa. Então, isso incomoda bastante e atrapalha bastante o nosso processo. Mas o que mais perguntam hoje é relativo a CES, né? Banco de horas, perguntam bastante. Estamos um pouco sobre redução de salário, redução de jornada, então estão falando bastante também. Mas é algo que o doutor já vai poder falar depois, garantias jurídicas poucas, né, para a gente. Eu sempre falo isso por empresário, cara, dá para fazer, né, desde que tu assuma, lá na frente é tu que vai pagar se der um problema, não sou eu. Então, o empresário, muitas vezes, ele quer colocar alguma coisa na tua boca, né, uma coisa que não é verdade. Mas o que mais estão se perguntando relativo às férias, bastante mesmo, as informações de férias. Nem vou entrar na questão federal de tributos, né, que estão perguntando bastante, mas na área trabalhista, o que está pegando são as férias, as garantias de demissão, esse tipo de coisa que está incomodando bastante. Ai, nossa. E doutora, Débora, doutora pode ser também, Débora, nessas suas lives também, quais são as dúvidas maiores nesse processo? E até, de repente, pode escorrer um pouquinho agora, vamos trabalhar aqui na 927 mesmo, tá?
aqui quais são os pontos, que depois nós voltamos ao doutor também para ele nos auxiliar. Claro. Um dos maiores questionamentos e dúvidas é em relação às férias individuais, porque as férias individuais, pela legislação trabalhista, ela é rígida e ela tem regras específicas. Mas o que flexibilizou em relação à medida provisória? É justamente que aqueles empregados que não têm o seu período aquisitivo completo, eles podem aderir às férias individuais, podem antecipar, tá? Funcionários que entraram agora em janeiro, por exemplo, ou funcionários que recém gozaram as férias e vai começar um período aquisitivo, ou seja, ele não tem um período aquisitivo de férias, como é que eu vou antecipar férias individuais? A medida provisória, ela te permite antecipar férias individuais, tá? Desde que você comunique o empregado pelo prazo de 48 horas, também você mandando sempre uma mensagem. Eu sempre aconselho o meio de comunicação, o e-mail, porque fica documentado, tá? Então, ele pode gozar essas férias, tá? Os 30 dias. Ah, mas ele entrou em janeiro, ele pode tirar os 30 dias de férias, antecipar? Pode sim. Você só tem que comunicar a ele que o período aquisitivo dele de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, né, quando vencer lá, ele já vai ter gozado esse período. O que mais que é interessante nessa parte? O pagamento das férias pela CLT, lá no artigo 145, é o pagamento com 2 dias de antecedência. Pela medida provisória, você pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Então, se ele sair agora, por exemplo, no dia 1º de abril, você pode pagar até o 5º dia útil de maio, os 30 dias, tá? Porque tem uma diferença para a questão de 1/3 do abono pecuniário. O abono pecuniário foi dado a oportunidade de se pagar até o dia 20 de dezembro de 2020, que é o prazo da segunda parcela do 13º salário. Então, dá um respiro para o empresário para que ele possa ter uma tomada de decisão. Claro, depois o doutor vai falar das questões das inseguranças jurídicas, mas eu acho que é uma situação que cabe bom senso, né? E a colocação, eu tenho colocado muito para o pessoal da área de departamento pessoal, que é o intermediador entre a empregado e o empregador, para que as pessoas tenham bom senso no momento, né, de que isso vai beneficiar, garantir o emprego e garantir a sobrevivência da empresa. Tá? Então, vai muito mais do bom senso e eu acredito, né, que até a própria medida provisória, ela fala que a fiscalização trabalhista, ela nesse momento, ela vai somente fiscalizar outras situações em que isso não é objeto de fiscalização. Então, eu acredito que essas são as dúvidas, tá? Que você pode, então, 48 horas, você comunica, você antecipa o período aquisitivo, você paga até o 5º dia útil, no seguinte, e 1/3 você vai pagar só até o dia 20 de dezembro. Muito legal. Doutora, me permite uma colocação, Lúcia? Está bem dentro do tema, doutora Débora. O que alguns empresários estão perguntando? Contratei um funcionário 3 meses, 10 dias, para ter 7 dias e meio de férias, quero dar 15 dias, né? Beleza. Vou demiti-lo daqui 20 dias, por exemplo, né? Digamos que aconteça isso. Eles estão perguntando se essa diferença poderia ser descontada da rescisão, que ele pagou a mais. Essa é uma dúvida que o empresário tem. Não sei se ficou para mim. Ficou assim. Né? Então, essa é uma questão também que os empresários estão perguntando bastante para a gente. Né? Obviamente, não tem precedente nem legislação que dizer que fala. Aí, por isso, exatamente. Eu acredito até que não vai descontar, vai ser considerado como uma licença remunerada. Então, ele vai ter que pensar muito bem, ele vai ter que parar nesse momento, ele pode fazer o quê? Ele pode antecipar os feriados, uma série de coisas, mas ele vai ter que analisar, realmente, o momento de sentar e ver como é a medida e ver até onde ele vai conseguir, a gente costuma dizer popularmente, até dançar aqui para frente. Tá? Isso mesmo. Dentro disso, não tem segurança, não. Dentro disso, a Débora falou de uma questão, a gente tem que conversar com o funcionário, tá? A gente vê que está mal estabilidade, está com medo de perder o emprego, ele está tirando atenção estrutural. Doutor, como as empresas abordarem esse momento perante os funcionários? Como fazer essa atividade com os funcionários para que tenha mais segurança jurídica, tá? Porque realmente assim, eu vou falar para o funcionário e depois, se ele não gosta. Então, aquela coisa de como é que a gente trabalha o funcionário nesse momento. Perfeito, Lúcia. A doutora Débora comentou,
citou aqui o bom senso, né? E o bom senso nessas horas ele tem que prevalecer em todas as horas, mas principalmente nesses períodos de crise. E o bom senso vale muito também nessa abordagem com o empregado. Ele que se naturalmente até a Justiça do Trabalho entende ele numa situação desprivilegiada perante um empregador, ele precisa entender também exatamente o que está acontecendo, e o empregador ele precisa ter o jogo de cintura, precisa ter uma abordagem objetiva, transparente, correta, explicando o porquê das medidas que estão sendo tomadas. A gente precisa entender, acima de tudo, numa relação empregatícia aqui, numa situação como essa, que essa crise comercial, enfim, econômica e de saúde, principalmente de saúde, ela veio para todo mundo, não só para o empregado. Então, às vezes, a empresa precisa tomar uma decisão um pouco mais drástica, como cortar algum tipo de benefício, implementar o home office, mesmo para aqueles que não se sintam à vontade com o home office num primeiro momento, ou de conferir as férias individuais, ou de estudar e explicar com o funcionário se vai ou não vai haver o desconto depois, enfim, mas sempre tentando explicar para o funcionário por que está sendo tomada essa medida. A gente, por estar numa situação que não tem precedentes, nós não temos também como prever como vai ser o entendimento jurisprudencial acerca de cada detalhe ou de cada escolha que o empregador venha a fazer na sua condição. Isso porque a própria MP, ou qualquer decreto que seja da lei, já não é assim, ela não vai ser completamente aplicável para todo o caso. A lei, as determinações, elas são sempre de cunho geral, são genéricas, para que da interpretação dessa lei se aplique caso a caso que realmente é cabível. E se o empregador tem isso em mente, né, ele sabe dos riscos, sabe que a decisão que ele vai tomar vai ter reflexos lá na frente, mas ele também não pode adiantar esses reflexos, nada melhor do que no dia com o empregado explicar o porquê que ele está tomando essa decisão. Veja, eu vou abrir rapidamente aqui uma situação que eu discuti nos últimos dias. Eu não vou nem entrar na questão aqui do que faz a empresa ou deixa de fazer, mas existia até a discussão se o trabalho dela era um trabalho essencial, se o objeto social da empresa é essencial, se enquadra direta ou indiretamente, entre outras questões. E essa empresa, como eu falei até lá no início, a primeira pergunta que ela me fez assim, Jaime, eu vi aqui teletrabalho, eu não tenho como fazer, porque a produção é em local. A minha parte produtiva, industriária, ela é aqui. Eu não consigo mandar ninguém para casa fabricar em casa. A antecipação de férias, não é possível eu fazer essa antecipação de férias, porque eu estou uma equipe nova, eu preciso das pessoas que estão aqui, que estão no grupo de risco, inclusive, para continuar os treinamentos, para ensinar, para fazer, para mostrar como é que é a função. Se eu der férias para um, desanda a minha produção. Individual é uma coisa. Banco de horas eu não consigo fazer porque a minha produção ela não pode parar. De crescimento orgânico, não é uma indústria em si, um material, uma injeção plástica, por exemplo, eu paro e continuo a partir do que a máquina me possibilita. O que eu faço aqui? Essa empresa, por exemplo, cogitou comigo e me perguntou, Jaime, eu vou ter que reduzir a jornada para poder fazer com que os funcionários fiquem aqui, para que fiquem menos expostos entre eles. Eu vou, claro, tomar outras medidas de separar os ambientes de trabalho, de fazer isso e aquilo, mas também vou ter que reduzir salários. Eu não tenho como deixar esses caras trabalhando aqui, essas mulheres trabalhando aqui, menos pagando o que eu pago hoje, sendo que minha produção também está completamente afetada pelo número de pedidos que diminuiu, pelo fornecimento que não está chegando. Como que eu faço isso? Eu falei, primeiro, é possível, não é? Existem os riscos de fazer isso tudo, a gente aponta no caso a caso, obviamente, mas primeiro, o funcionário vai ter que ser comunicado isso, por escrito, precisa de isso ser documentado da melhor forma possível e, se possível, ainda nesse documento, citar a motivação do empregador, porque o funcionário ele tem que ter esse registro também e na conversa ou no documento, saber lá na frente, quando ele tiver dúvidas do que foi feito, por que foi feito dessa forma. Então, o que a gente tem aconselhado é sempre que a dúvida vai haver, mesmo para os operadores do direito, de qual é a forma, que risco vai se criar com aquilo, com ali, porque, mais uma vez, não temos uma situação, um precedente desse tipo antes para poder equiparar, pelo menos ter a hombridade, a objetividade de chegar com o funcionário e explicar, olha, a situação é essa, não é só para o empregado, que vai, às vezes, ter que ficar em casa por um período, ou que a remuneração vai ser afetada por isso, por aquilo, também para a gente, para o nosso lado empregador, que vai ter o seu faturamento prejudicado, o fornecimento de materiais prejudicados, e mais importante, e aí para fechar a pergunta, até para não me estender muito, Lúcia, sempre
A ideia do empregador, nesse caso, tem que ser e passar a tranquilidade para o trabalhador, que a ideia é da manutenção do contrato, é a manutenção contratual, é tentar criar mecanismos para que na volta, para que quando a gente esteja já, depois de superar essa crise de saúde, para que as empresas voltem ao status quo, que a gente consiga voltar à condição que tinha antes. Então, quando a empresa decidir, qualquer medida que seja, pela redução de um benefício, por uma flexibilização de jornada, enfim, por férias, qualquer coisa, como funcionário, sem um funcionário, do porquê dessa alteração está sendo feita e também para mostrar que a ideia do empregador, obviamente, é manter a situação como está. Passar essa fase que ela é especial, é transitória, e no retorno, obviamente, aproveitar aqueles que trabalharam juntos, que entenderam ao estado anterior, para que volte ao trabalho não só mais para o teletrabalho, ou que voltem a trabalhar na empresa, ou que o salário seja normalizado, ou que a flexibilização de jornada seja concluída. Então, a abordagem ela tem que ser direta, porque todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo está acompanhando nos noticiários a preocupação de todos, e o empregado ele também tem que entender que não é só ele que pode sofrer um desfalque financeiro com alguma outra medida que venha a ser tomada. O empregador também está sofrendo com isso, e deixando claro qual que é a intenção, retomando o status quo depois de passar essa crise, aí sim a gente tem uma abordagem completa. O que não adianta é tomar a decisão, empurrar a goela abaixo, desculpa o termo, e achar que o funcionário vai entender, porque, como eu falei, a empresa está em dificuldades por conta de um decreto, na minha opinião, desculpe, um tanto quanto precipitado, não no tempo, forma, né? E ele tem que entender que ele também pode sofrer esse problema. Então, todos estão no mesmo barco, né? Abordar dessa forma, ter esse jogo de cintura. Muito bom, doutor, porque assim, é um momento de tanta instabilidade e o que geralmente eles perguntam, tá, e agora, se eu faço alguma coisa, e depois que passar isso, o que vai acontecer? Perfeito. Essa insegurança, vários tipos de inseguranças, hoje inseguranças jurídicas, né? Enfim, pessoal, assim, no final vão ser respondidas 2 perguntas, tá? Se quem quiser, tá, com a sua pergunta seja respondida, nós temos ali o chatzinho, faz, e depois a gente vai ao microfone de quem, a câmera de quem fez a pergunta, para poder fazer a pergunta pessoalmente, tá? Falando disso tudo, todos esses processos e essa insegurança, é questão de aproveitamento e antecipação de feriados, Débora. Como é que funciona isso? O que sugere e qual a segurança que poderíamos ter em relação a isso também? Bem, a questão da antecipação que se trata ali é uma situação interessante. A gente vai ver que em alguns momentos não tem muita segurança não, tá? É uma questão que ela traz a possibilidade, mas como o doutor falou, a gente não sabe como é que vai ser a questão, né, jurídica lá na frente, a gente não tem hoje base para isso, né? Mas então, o que ele traz a possibilidade? Nós temos ali feriados municipais, feriados estaduais e feriado federal. Você pode comunicar ao trabalhador, você vai verificar quais são todos os feriados, e cada município tem o seu, você vai verificar todos os feriados que vai ter até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, com exceção dos religiosos, tá? Então, você pode verificar todos os feriados e comunicar ao trabalhador que os dias que ele está em casa vão ser o quê? Compensados daqueles feriados. Significa que quando chegar a data do feriado, ele vai trabalhar. Que com exceção do religioso? Porque o feriado religioso, ele depende do acordo individual de trabalho. O empregado tem que concordar. Os demais, ele pode fazer, né, apenas o comunicado via e-mail. Agora, para os feriados, né, a questão religiosa, o empregado vai ter que fazer um contratinho individual e autorizar realmente e concordar com isso, né? Porque daí depende, vai muito de cada crença, né? Por isso que é respeitado essa questão. Mas segurança é complicado dizer. O que nós temos que fazer... Desculpa, pode terminar. Não, eu digo, não tem, o empresário ele não tem muito o que fazer. Ele vai usar dessas prerrogativas que se tem agora, e eu até acho assim que aí o contador, né, vai auxiliar muito, justamente também na questão assim, o que mudar as férias talvez seja uma situação um pouco menos, que dê um pouco menos de insegurança, ou talvez o banco de horas um pouco menos de insegurança. Tá? Efetivamente, se tiver que desligar algum empregado, vai ser uma coisa bem pontual, né? A não ser que ele venha fazer o desligamento em massa. Outra coisa, faz o possível agora, nos próximos dias das férias, ou faz esses feriados para os próximos dias. O governo está editando novas regras aí, a gente sabe, né? Até para se pensar em fazer aí
a questão da suspensão do contrato, em parte que a empresa paga e parte que o empregador paga. Então, assim, a hora do momento dele tomar uma decisão, mas não é uma decisão definitiva, é uma decisão para agora, tá? E esperar mais uns dias que o governo vai editar isso e talvez, se ele é uma empresa que realmente está numa situação em que não tem como prestar serviço e não vai, o caixa dele está muito baixo, ele não tem como se sustentar, essa vai poder ser uma outra opção que ele vai poder fazer daqui uns dias. E não esqueçam de falar do fundo de garantia também para os empresários, tá? Para prorrogar o fundo. Desculpa, me permite só uma complementação aqui ao que a doutora Débora colocou, especificamente sobre a segurança jurídica, né? E até para quem está acompanhando a reunião, a live, entender a dificuldade, né? A gente mal consegue acompanhar, né, doutora, os textos que estão saindo aqui. Porque, veja, a própria MP de manhã saiu, à tarde ela teve uma parte revogada através do Twitter oficial do presidente. A gente tem até esse medo, às vezes, de dar um parecer para o empregador, para a empresa. O que eu faço? Não, segue a MP porque está ali, daqui a pouco não está mais ali. Aquele texto ele já não está mais funcionando. A justiça do trabalho, eu estou tirando aqui a questão política de lado, até como exemplo, a própria reforma trabalhista, ela demora, como qualquer outra justiça, a formar uma jurisprudência, a formar um entendimento pacificado. A gente brinca que para cada lei, brinca não, né? Isso não se brinca, mas a gente sempre comenta que para cada lei ou para cada regra nova, são 5 anos de processos que a gente precisa esperar até conseguir dar uma jurisprudência consolidada sobre o tema. Agora, isso não significa, para todo empresário que vem assistir isso aqui, ou consulte os contadores, que tem que ter medo de aplicar o que a MP prevê, ou tem que ter medo de tomar uma decisão quando o caixa já está lá embaixo, como a doutora Débora colocou. São mecanismos, e a gente vive num país muito inseguro jurídico, que estão ali para serem usados. Não adianta o empresário, o empregador ter medo de conferir umas férias, de tirar algum tipo de modificar esse sistema de como funciona a empresa, com medo de que lá na frente possa problema. A situação demanda uma tomada de decisão urgente, né? Vejo, se me permitem aqui, eu vejo, por exemplo, uma questão que aparece aqui no chat do grupo, de Flávia Victoria Valcanaia, acho que é isso, perdão se falei o nome errado, que diz o seguinte: o doutor falou sobre não pagar benefício, tipo vale transporte para quem está em home office e vale alimentação, pode deixar de pagar nesse momento? Essa é uma questão que eu respondi recente, inclusive de uma empresa que conseguiu estabelecer o home office do dia para a noite para todos os funcionários, basicamente, cedeu máquinas, contratou internet, enfim, fez tudo o que poderia fazer, e isso, obviamente, aumentou o custo também da empresa nesse primeiro momento. O faturamento dela vai sofrer uma redução nos próximos meses. E questionou sobre a possibilidade realmente disso. A gente pode cortar o vale alimentação, pode cortar o vale transporte. Da análise daquele caso específico, eu quero deixar isso bem claro, não é uma resposta que atenda a todos e a todas as situações. A conclusão foi pela possibilidade. A regra, por exemplo, do vale alimentação está previsto na CCT, a empresa que é do Simples e pela própria CCT não tinha a obrigação de pagar, vinha fazendo esse pagamento deliberado nos últimos tempos, ou seja, ela por lei não era obrigada, pela CCT ela tinha ali uma exclusão, o vale transportes também não está sendo utilizado porque os funcionários estão trabalhando em casa, a empresa disponibilizou o home office para não estancar essa produção, esse trabalho, e também para garantir a média da remuneração dos trabalhadores, porque não sofreriam muito impacto na questão de comissões, de vendas, de combinações e tudo mais. Então, por que não evitar, de repente, porque é transitório, não é definitivo também o corte desse um ou outro benefício? É claro, num primeiro momento, toda decisão que for tomada, que eventualmente tire aqui um benefício, diminua um pouco ali a carga horária, consequentemente o salário, vai gerar questionamento, vai gerar indisposição, e aí nós voltamos àquela história de justificar ao funcionário por que está se tomando essa decisão. O funcionário perdeu um benefício aqui, mas ele ganhou, diferente de outras milhares de empresas no Brasil, a condição de continuar trabalhando e manter a sua remuneração em uma média pela qual já vinha mantendo, porque, só fechando o mesmo exemplo, imagina essa empresa que não disponibiliza o home office, das férias ou paga licença remunerada, paga o salário base, aí já começa a discussão sobre a média salarial que tinha que ser observada. Esse funcionário ia ter um desfalque financeiro ainda maior. A empresa, para tentar, na conta que ela fez, o faturamento que ela tem,
ela fez essa conta. Eu vou, de repente, tirar esse benefício aqui, que nesse primeiro momento não é primordial, mas vai me possibilitar manter os contratos e o funcionamento normal da empresa. Legal, doutor, muito obrigada, tá? E assim, gente, nós já estamos aqui ó, dos 15 minutos finais, tá? Como nós falamos, seriam 2 perguntas, então nós já respondemos da Flávia e a outra pergunta ali, tá? Que nós vamos estar respondendo depois, tá? Que eu imagino ser a terceira pergunta, mas enfim. Eu queria só entender agora do Carlos também, fazer uma pergunta para o Carlos. Você que está no dia a dia dos seus clientes, a segurança, Carlos, assim, a questão de férias, ou faço contrato, ou suspensão de contrato, não, mas estou férias, ou eu vejo os feriados, o que fala de segurança? Então, como bem dita pelo Jaime, pela doutora Débora, não tem... eu coloco o risco 100% para o cliente, né? A gente pega MP, mostra o que está escrito, conversa, discute, mas a Justiça do Trabalho, infelizmente, ela é muito lenta, né? E ela é muito interpretativa também. Então, o que um juiz de primeira instância pensa, nem sempre é o que de segunda instância pensa. Então, é bem complicado, sabe, Lúcia? Então, isso acaba deixando a segurança jurídica a cargo do cliente. Então, o cliente ele vai ter essa opção de saber o que é o certo naquele momento, né? Então, obviamente que a gente mostra dados, mostra fatos, mostra o que está escrito, para consultar um advogado se for necessário, né? Mas realmente não dá para garantir. Nesse momento, o contador tem que ter muita cautela, ele vai falar para o cliente dele, porque o que a gente falar vai ficar no coração dele para daqui 6 meses, 2 anos ou 3 anos ele cobrar do contador, né? Então é muita cautela, o advogado também. No entanto, fomos considerados essenciais para o desenvolvimento do Brasil, né? Pela própria MP do presidente. Então, assim, Luciano, não dá para dizer que existe uma segurança jurídica, não, porque não tem. O que eu sempre falo para nós falar para os nossos clientes é com cuidado, com cautela, porque vai gerar um desconforto em breve, sabe? Tem muitas pessoas que estão, o Jaime falou, eu acho que a manutenção dos empregos é o mais importante agora, na minha visão. Mas tem um monte de gente que está em casa, que perdeu um vale alimentação, por exemplo, que para ele era salário, mesmo que in natura, mas ele usava no mercado para comprar arroz e feijão. Então isso, no futuro, pode ser que ele venha a contestar. Ele falar que ficou 3, 4, 5 meses sem receber R$300 de vale alimentação, ele vai querer receber essa diferença. Enfim, irão surgir diversos problemas ou não. Espero que não, espero que não ocorram, né? Mas sabendo do emaranhado da legislação trabalhista, eu acho meio difícil. Mas não dá para dar uma segurança, não. Com certeza. Gente, assim, uma das perguntas que a doutora colocou aqui, que eu quero fazer, é suspensão da FGTS. E eu acho que isso é importantíssimo, gente, porque é caixa. Como é que se faz isso? Você simplesmente faz a opção na hora da GFIP? Isso. Saiu hoje. Desculpa, doutora, pode falar. Eu chamei o senhor, sou muito falador. Não, e hoje saiu uma... Desculpa. Imagina. E hoje ainda saiu uma circular esclarecendo isso. Bom, então, como tem que... A empresa realmente ela tem que pensar nisso, a questão do caixa, né? O que ela pode deixar para pagar depois, e a questão da suspensão do fundo é algo que ela pode parcelar e deixar para pagar depois. Então, o que a empresa precisa fazer, e nesse caso, aí é função do contador, do departamento pessoal fazer, né? E explicar para a empresa em que nos meses de março, competência março, abril e maio, não precisa recolher o fundo de garantia. No entanto, faz a declaração normalmente, tá? Faz a declaração na GFIP com a confissão de dívida, que é a modalidade 1, em março, abril e maio. E o que vai acontecer? Ele não vai deixar de pagar, ele vai pagar. Só que ele só vai começar a pagar isso lá na competência de julho. Então, ele vai poder pagar em 6 vezes iguais, ele vai pegar esses 3 meses de fundo de garantia, vai dividir em 6 parcelas. A primeira parcela ele vai pagar no dia 7 de julho, depois até 7 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, até o final aí do decreto da calamidade pública, ele já vai ter pago. Então, hoje existe já a circular, saiu da Caixa hoje, explicando como que faz a confissão de dívida na GFIP
só que não saiu ainda como vai se dar o parcelamento, até porque a primeira parcela é só em julho. Então, é algo que não precisa ser pago agora. Então, ele pode prorrogar e deve, acredito que prorrogar, porque mesmo que ele tenha caixa, outras coisas podem surgir. Então, se isso não vai ser cobrado, juro e multa, ele pode prorrogar. Só tem um detalhe que a gente não pode esquecer de falar, que é em relação aos funcionários que serão desligados. Se ele pensa em desligar algum empregado, ele vai ter que recolher esse fundo desse empregado desligado, tá? Ele não vai poder colocar lá na parcela depois do parcelamento. Ele vai ter que antecipar e recolher antes de fazer o desligamento do empregado, a GRRF, ele vai ter que fazer a GFIP, colocando esse trabalhador na modalidade branco de recolhimento e os demais na confissão de dívida. Então, tem isso, tá? Okay. Isso aí. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Bom, gente, se nós ficarmos aqui, nós ficamos a tarde toda, era para nós, tínhamos comentado em 40 minutos, finalizando, e várias perguntas. E nós vamos, com certeza, estar passando para o doutor e para a Débora, e eles vão estar respondendo, ou também fazemos uma nova reunião, que a gente possa trazer os dois novamente, se os dois estiverem disponíveis, então estaremos aqui. Mas eu acho que uma das perguntas seria do Gustavo Antunes Batista, que ele disse assim, de acordo com o artigo 53 da CLT, podemos, em últimos termos, propor a redução da jornada de trabalho com a redução dos respectivos salários, tomando como base a MP 927? Doutor? Vou tomar a dianteira aqui no assunto. Eu tenho mesmo... Rapidinho, então. Sempre... um áudio aqui no meio. Nós temos aqui uma situação, o artigo 53, ele prevê, obviamente, uma situação de, se eu não me engano, de força maior, caso for, me foge agora o texto por completo. Agora, eu tenho a interpretação de forma geral, sim, talvez o da Débora discorde, mas eu vejo sim a possibilidade de fazer isso. Agora, eu falei lá no início, talvez a minha primeira manifestação, é a medida mais arriscada de todas. Nós tivemos em 2016, 2015, a partir de 2014, na verdade, voltando um pouquinho mais, uma crise econômica que atingiu fortemente o país, nós tivemos um aumento do desemprego muito grande, e naquela época nós tivemos vários casos de várias empresas que acordaram com o sindicato das categorias a redução do salário mediante a redução de jornada. Empresas que não trabalhavam na sexta-feira e faziam uma redução do salário, assim, porque era uma situação de caso fortuito ou força maior. Falta de dinheiro, as empresas não tinham condição mais de pagar, nem de fazer desligamentos, foi uma situação crítica. E nessa situação da época, né, o que se pedia? A estabilidade para os funcionários que trabalhassem durante essa circunstância de redução de jornada, que a redução do salário não fosse proporcional, ou seja, eu reduzia a minha jornada à metade, vou reduzir o salário à metade. Não, a redução do salário não pode acompanhar a redução da jornada, senão é um benefício apenas para o empregador. Mas essa, como colocado pelo Gustavo, é uma situação última. Como falei lá no início, eu, por exemplo, tive dois casos mais precisamente, de questionamentos de que nada do que estava na MP servia, poderia ser feito. E a empresa decidiu, por correr esse risco, por comunicar aos funcionários, reduzir a jornada, para expor eles também menos a um risco de contágio, mas fazer uma redução não proporcional do salário. Então, sim, é possível, mas é um caso de exceção, com muito cuidado, que precisa ser documentado. Geralmente não é bem visto, ainda mais porque não haveria tempo hábil aqui de negociar qualquer coisa com o sindicato. Seria uma negociação direta com o funcionário e ele provavelmente pode requerer lá na frente invocar a irredutibilidade salarial, dizer que sofreu prejuízo. Mas a resposta, sim, é possível. E Jaime, só queria uma polêmica, desculpa, Luciano. Legal polêmica, né? Que daí requer trabalho. Mas o artigo 7º da Constituição Federal meio que trava isso, né? O artigo 7º. E isso não traria um pepino fazer isso de forma unilateral? Sim. Será que não daria? Eu sei que não dá para fazer uma segurança jurídica, mas não seria melhor fazer bilateral com a participação do sindicato? Sim, sem dúvida. Desculpa. O que eu coloquei agora no final, então, só reiterando, o problema nesse momento é conseguir fazer isso com o sindicato numa situação de emergência. Agora, aqueles que sem não conseguirem seguir mais nenhuma das outras medidas, optarem por essa situação de exceção e conseguirem passar antes pelo sindicato, melhor. A recomendação é que passem pelo sindicato. A dificuldade vai ser conseguir aprovar isso tudo em tempo de implementar durante essa crise, né?
mas realmente a questão é pertinente, Carlos. É polêmica a situação, é problemática a ideia, ela é possível, mas é uma série de requisitos que precisam ser cumpridos aí. Muito obrigada. A doutora Débora poderia complementar? Acho que claro, que essa questão do artigo 503, como já colocaram, é complicado, até porque a questão aqui de força maior é uma questão que não é só para os empregadores, é para o governo também. Então, eu não recomendaria, assim como o doutor Mauro também não recomendaria, e vamos aguardar, então, a questão que vai sair ali por parte do governo, essa outra medida com a questão da cessação por 4 meses do trabalho, aonde vai ter uma redução, vai ter um pagamento por parte do governo, mas aqui realmente é bem complicado neste momento que a gente está passando. Esse artigo 503, para aplicar, isso com certeza lá na frente vai repercutir de forma negativa. Então, né, eu não assim, não. É uma questão processual, vai gerar problema sim. Então, não de exceção, é medida de exceção. O último caso dos últimos casos. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Poderíamos ficar, como eu disse, a tarde toda, porque o assunto realmente é fascinante. Nós estamos aqui, então, com um monte de perguntas e depois nós vamos respondendo na medida do possível. Vamos passar tanto para a Débora como para o doutor Jaime. Quero agradecer a presença de todos e deixar à disposição, deixar a nossa casa aqui à disposição dos dois, para a hora que eles quiserem, estamos abertos, tá? Obrigada, doutor. Obrigada, eu agradeço. Obrigada, pessoal.